qual conselho você daria para aquela pessoa que talvez esteja pensando em começar a correr? Por que começar? Por quê? Porque eu acho que é benéfico em todos os sentidos da tua vida. Você vai melhorar a tua saúde. Eu acho que melhora até mesmo em relações assim sociais. Você se torna uma pessoa mais solta, muito mais atenta, sabe? E é uma coisa leve, assim. É um momento pra mim, por exemplo, principalmente quando tô nessa rodada de manhã. Às vezes eu tô acompanhado do meu pai, isso é uma coisa bem legal que ele faz, que ele vai de bicicleta comigo, tudo. Vamos batendo papo. E daí a gente vai batendo papo. Hoje foi assim, tinha 14 quilômetros, a gente foi conversando. Mas quando eu tô sozinho, eu pego aquele tempo ali pra pensar sobre minha vida. Eu reflito mesmo, são os pensamentos mais profundos que eu tenho durante o dia. Penso o que eu vou fazer durante o meu dia, eu já planejo. Tudo que eu preciso, eu já faço ali, sabe? E é um momento que eu relaxo muito. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Real. Já é a segunda vez que eu começo, é bom porque eu tinha esquecido de falar algo importante para você, telespectador ou ouvinte no Spotify do nosso programa Mundo Real, que é para se inscrever no nosso canal. Não apenas ouvir a história que a gente traz aqui hoje, mas também no Spotify ou assistir no YouTube, mas também se inscrever, porque a cada episódio você recebe lá o sininho e fica sabendo que a gente tem uma conversa nova para mostrar para você. O nosso programa aqui é baseado em entrevistas relacionadas à saúde, à história de vida, histórias que nos inspiram muito. Hoje um programa especial, diferenciado, eu vou falar de algo que eu sou, para mim, do coração o programa hoje, porque a gente vai falar de algo que eu amo, eu me apaixonei, é uma paixão mais recente da minha vida. Eu comecei a correr depois dos 40, comecei a correr com 43, estou com 47 agora, até um pouco mais eu acho, foi com 44 que eu comecei a correr. 3 E, anos, novinho. e a corrida transformou a minha vida, sabe? Porque eu emagreci mais de 20 quilos, eu baixei meu colesterol, não foi só por conta da corrida, eu passei a praticar yoga, a fazer mais musculação, fortalecimento, a mudar o estilo de vida completamente, mas o que iniciou esse processo, né, o gatilho desse processo todo foi a corrida. Comecei correndo na esteira, na pandemia, depois passei para a rua, daí fiz umas provas, daí comecei a me pressionar para competir, vamos dizer, a participar de outras provas de montanha. E hoje a corrida ela faz parte da minha rotina de vida, né? Hoje eu é que eu sou velho, né? Então eu preciso ficar me cuidando para não me machucar, para poder manter as minhas corridas. Então eu marco uma prova, mas não é só a prova, é a fisioterapia também, eu sei que vocês fazem. Mas não é só a fisioterapia, João, porque se eu correr demais, por exemplo, diferente de vocês que correm quase todos os dias, a gente acaba tendo uma lesão. Então eu tenho que me forçar a não correr nos dias que eu quero correr, o que é muito difícil. Vocês vão chegar lá também. Todo domingo, assim. Mas assim, eu queria primeiro começar aqui, primeiro apresentar vocês, né? Nós temos aqui o João, meu xará, que foi o responsável pela nossa conversa de hoje aqui, porque ele entrou em contato comigo no Instagram e falou: João, vamos falar sobre corrida. Nós temos um grupo de jovens corredores aqui em Curitiba e a história é bem diferente, né, a história, né? Sim. Como tudo começou, a própria história da Johnny D'Agostini, que está aqui o nome dela na camiseta deles também, já é um time, né? É uma empresa de consultoria Isso, uma consultoria de corrida. que trouxe esses jovens e outros também, dos quais são corredores e estão saindo muito bem. Aqui também tem o Pedro e tem o Enzo que está sentadinho ali no sofá. Sacanagem deixar ele de fora ali, porque não tinha lugar na mesa, mas daqui a pouco ele entra, substitui alguém e faz igual aquela corrida de revezamento. 400 por 400. Pode ser. Você está acompanhando o PAN? Acompanhou? Sim, acompanhei. Gostou? Como é que foi o desempenho do Brasil? O Brasil foi bem. A gente conseguiu bater o recorde de medalhas que tinha na competição. Conseguimos ficar em segundo lugar, só atrás dos Estados Unidos. Tive algumas provas boas, o 5.000 assisti, foi bacana. Pedro, vocês querem chegar lá? Vocês querem estar no lugar desses caras, eventualmente? Sim, tem uma referência muito grande aí, que é o Altobelli, que correu 5.000, conseguiu ficar em terceiro lugar. É uma marca muito grande, né? Uma competição internacional desse tamanho. E ele vai vir aqui correr a Maratona de Curitiba. Então é uma referência, que a gente quer muito chegar lá. E é né? possível? Você acha que é possível? Porque
Eu queria ser jogador de basquete quando eu tinha a idade de vocês. Primeiro, eu vou perguntar a idade, até porque eu sei, mas os nossos telespectadores talvez não saibam. Quantos anos você tem, João? Tenho 16 anos. 16? 15. 15? E o Enzo tem quantos? 16. Enzo, você pode falar o que você quiser aqui que a gente fala por você. Daqui a pouco você entra aqui. Então, 16, 15 e 15 16. e 16. E eu queria ser jogador de basquete, só que eu sabia que eu nunca seria jogador de basquete porque eu não tinha altura para jogar, né? E porque a gente tava no Brasil e tinha NBA, eu queria ser jogador de basquete no tempo do Michael Jordan, né? Então eu falava, não, acho que não vai dar muito certo isso, mas eu vou continuar sonhando, porque sonhar, né, não mata ninguém. É possível chegar lá? Com certeza. A gente trabalha duro para isso todos os dias. Segue rotina de treino, nutrição, fisioterapia, tudo para dar o nosso máximo para conseguir alcançar esse sonho. Porque todo mundo aqui um dia, de certeza, quer chegar numa Olimpíada. Agora, é difícil da gente ver jovens da idade de vocês, adolescentes, gostarem de correr, né? Porque a gente mora no país do futebol. Né? Até eu quero te perguntar depois, porque eu quero saber como é que você incentivou, como é que eles chegaram até você e começaram a correr. A gente mora no país do futebol, né? Todos têm um clube que são apaixonados. Queria ser jogador de futebol. Você queria ser jogador de Eu futebol? também, eu queria ser goleiro. Eu acho que não tem nenhuma criança no Brasil que nunca quis ser jogador de futebol. O Enzo. O Enzo não queria. O Enzo era quem do sabe, jogava beisebol. Quem sabe tenha se encontrado na corrida. Mas tem outras modalidades, né? O esporte coletivo, por exemplo, é um esporte que você interage mais, você está em contato com outras crianças, outros adolescentes, daquele negócio de viajar junto para competir, aquela farra. Na corrida pode ter, quando você tem um time, mas ela é mais solitária. Eu gosto dela por causa disso, eu acho que eu sou meio... Gosto é o meu tempo, né, para refletir, para meditar, para focar. É a minha meditação em movimento. Como é que vocês começaram a gostar da corrida, cara? Primeiro o João aí. Olha, é uma história bem curiosa, assim, porque eu era goleiro de futebol, treinava tudo, começando assim um alto rendimento quase, mas ainda não nesse nível da corrida. Só que daí eu acabei me lesionando 2 vezes, quebrei o braço direito, pulso, e daí meu pai achou que eu pudesse ter algum problema de força mesmo, e daí ele me levou para academia para fazer fortalecimento, tudo. E lá eu sempre fazia esteira como cardio, para aquecer, tudo. E daí eu comecei, com o passar dos treinos, vendo que eu estava melhorando naquilo ali. E não nem tanto assim no futebol, mas vendo que eu aumentava a velocidade na esteira, parecia fácil, eu aumentava a inclinação, tudo. E daí eu pensei, olha, eu estou ficando bom nisso, vamos ver o que acontece. Daí fiz uma prova ano passado, a primeira, ainda só treinando esteira, que foi a prova do coxa, que sempre tem, que termina dentro do estádio. Eu acabei não terminando a prova porque eu me perdi. Eu ia fazer os 5 km, daí peguei o caminho errado, fui para os 10, daí parei uma pessoa para Mas confuso, essas provas são confusas. Pedi o telefone para ligar para meu pai e tudo. E daí voltei, os treinos da esteira, tudo, e ao mesmo tempo eu estava fazendo natação. E lá eu treinava natação com a equipe de uma triatleta, a Gi Bertucci, e daí ela também me botou para correr um pouco no parque, tudo, e me inscreveu para fazer a maratona de Curitiba do ano passado. Essa aqui eu vou repetir agora daqui uma semana, os 5 km. E daí lá eu fui bem, consegui fazer a prova em 18 minutos e 25 segundos. Terminei junto com a Ana, que é a atleta da Dione. A gente chegou bem junto um do lado do outro, a gente correu a prova inteira junto. E daí a Dione me viu lá. E daí acabou entrando em contato, me chamou, e daí eu ingressei aí para a equipe. Johnny, não foi você que fez o recrutamento Não? do João? Fui eu não. Foi teu pai lá. Foi meu pai? Tava mexendo os pauzinhos. Ou foi a Gi ou foi o teu pai. Então foi a Gi. Acabei de a história mesmo, tá? É assim. Eu comecei a correr para emagrecer. Eu também não comecei a correr quando nova. Você tem uma história com a corrida. Uhum. E eu tenho uma irmã gêmea. Todo mundo dizia, vocês são iguaizinhas, mas você é mais gordinha. Eu era mais gordinha. Eu tenho 1,61 m e pesava 54 quilos. E ela tinha 1,65 m e pesava 54 quilos. Então eu parecia, né, um pouquinho.
Aí eu comecei a correr com 24 anos, né? Comecei a correr para emagrecer e tal. E já era formada em educação física, mas a minha primeira especialização foi educação infantil. Então, eu trabalhei muito tempo com criança, mas escola, dando aula, né? Educação básica. E aí teve um circuito onde eu morava em Campinas, na verdade, São Paulo, chamado Vá Correndo da Nova York. E aí tinha premiação tanto para o profissional, né? Os 2 primeiros, que foram a Roseli e o Vanderlei, que ganharam, né? O Vanderlei aqui, a Roseli, que também era daqui de Curitiba, né? Que faleceu. E aí tinha para os amadores, as categorias, era do 19 a 29, 30 a 39, eu estava nessa categoria, 19 a 29. E aí eu ganhei essa etapa em Campinas, aí tinha uma etapa em Campos do Jordão, eu ganhei também, e ganhei em São Paulo. Aí, minha primeira viagem internacional foi para Nova York. A passagem era Vá Correndo a Nova York, né? Você ganhava passagem, estadia e alimentação para correr a Nova York. Aí eu corri, mas, tipo, sempre como amadora. Tipo, fiz 3 horas e 58 na maratona. Tirando foto, correndo, porque eu nunca tinha corrido mais que 15 quilômetros. Curtindo a prova. Curtindo a prova. Eu e um senhorzinho italiano. Foi a melhor prova que eu fiz na vida. Nunca me diverti tanto tirando foto. E aí, isso foi 1994. Aí, em 95, continuei correndo para emagrecer e tal. E aí, eu comecei a participar de uma assessoria de corrida, onde eu morava, em Campinas. E aí, fui correr a São Silvestre. Sem treino específico, sem nada. Eu mesmo montando o treino. Eu fui 16ª. Corri, tipo, acho que 3,50 de média nos 15 quilômetros da São Silvestre. Entrei entre as 20 melhores lá, sem um treino específico, nada. Aí, teve um treinador de uma equipe forte lá na época, que era a BMF, né, Funilense. E aí eu entrei para Funilense, isso em 98. O treinador te procurou, falou. Isso, ele me Você procurou. tem talento. Exatamente. Vamos treinar mais? Isso em 97. Fiquei 6 meses. Treinava de manhã, de tarde, só treinava, vivia machucada, porque daí, tipo, eu não tinha base, né? Eu joguei futebol na minha carreira como atleta, né, que eu fiz educação física, eu joguei vôlei, corri de bicicross, tudo que você possa imaginar, eu fiz um pouco, entendeu? Mas assim, nada profissionalmente, tipo, época de escola, né, que você faz vôlei, essas coisas e tal. E aí ele me chamou, eu durei 6 meses, falei, Deus me livre, não dá não. Perdi, acho que eu tava com uns 42 quilos e vivia machucada. Aí desisti, casei, tive um filho, voltei a correr para emagrecer. Uma prova que tinha lá em Campinas, a integração. E aí, com as minhas amigas na época, né, que eu treinava, tava perguntando, com quem você tá treinando? Tô treinando com o Marcos. E você? Tô treinando com o Clodoaldo. Falei, beleza, catei o telefone, liguei pro Marcos, não me atendeu. Falei, tá bom, vou tentar o outro, não tem problema. Tentei o outro, ele me atendeu. Falei, tava querendo voltar a treinar e tal, lembra de mim? Ele falou, não. Falei, vem aí, né? Isso já era 1999. Aí eu fui, comecei a treinar, em 3 meses eu já tava correndo os 10 mil para 35, que foi o meu melhor tempo na época, né? Quando eu comecei a treinar com o Ber. Aí depois corri 34 baixinho, aí me classifiquei no Brasileiro de Cross, fui pro Sul-Americano de Cross, Sul-Americano de Cross me classifiquei, fui pro Mundial na Irlanda, em Belfast, na Irlanda. Aí voltei, fui pro revezamento feminino em Seul, e aí daí não parei mais, fiquei até 2004, quando meu filho começou a fazer birra, não queria mais ir pra escola, essas coisas, né? E daí encerrou. Então, aí eu parei de correr pela equipe, pela Funilense. Aí continuei correndo e treinando por mim mesmo, né? E aí, você correu todas essas médias, você falou que correu Nova York, correu Boston também? Esse ano era para correr Boston, você acredita? Era para correr 2020, e aí teve a pandemia. Daí, o ano passado, você lembra aquela prova de Floripa que teve? Sim. Que as árvores estavam caindo? De tanto que chovia e ventava, então. Nós fizemos um índice para Boston lá, eu e meu esposo. Daí a gente ia esse ano. Daí, bem na época que a gente ia para Boston, meu filho resolveu casar em abril. Mas ele casou lá nos Estados Unidos, não foi aqui não, tá? Em Amsterdã você fez... Em 2001. Em 2001 eu fiz o melhor tempo brasileiro na meia, 1:14, né? Em Bristol, no Mundial de Meia Maratona. E aí, no mesmo ano, em outubro, eu fiz 2 horas e 36, que foi o melhor tempo sul-americano do ano na maratona e ainda está entre os 10 melhores brasileiros. E você estava falando aqui, porque esse programa nosso vai ao ar na semana da Maratona de Curitiba, no próximo domingo, agora. E você falou que Curitiba, eu escolhi a Maratona de Curitiba para correr, minha segunda prova, minha segunda maratona. Você falou, logo Curitiba, uma das provas mais difíceis que tem no Brasil. É isso mesmo?
Eu gosto muito de Curitiba, porque eu gosto de provas com subidas e descidas. Eu também né? curto isso, essa coisa de subir e descer. É, Melhor do que uma prova plana, ela Eu fica chata curto. a prova A plana. prova plana é para você fazer tempo. Então, se você tá treinado, você tá. Acelera. Exatamente, que nem Amsterdã. Não tem nem subida de ponte, entendeu? É abaixo do nível do mar. Então, você quer fazer tempo? Quer treinar para fazer tempo? Vai correr Amsterdã. Tem outras provas, tem Berlim, que também é muito bom. Tal. A Maratona de Curitiba, ela é uma prova difícil porque ela exige muito do corpo. E normalmente você não treina num percurso como a Maratona de Curitiba. Ela sobe e desce o tempo todo. Entendeu? E normalmente a gente treina mais no plano. Então ela desgasta muito mais a musculatura. Então quando a gente diz assim, mas no final tem descida, você já não aguenta mais nem descer. Depois do Entendeu? 30 quilômetros, Naquela 40. chegada ali você já não aguenta mais, porque a musculatura está fadigada, fadigou, exatamente porque sobe e desce, sobe, desce, sobe e desce muito. Eu particularmente gosto da prova, porque como eu falei para você, eu já fui 3 vezes vice-campeã, né? Só faltou mesmo ser campeã da Maratona de Curitiba. Mas não é uma prova fácil. Depois dessa aqui, acho que no Brasil, né? Subida e descida, só Foz do Iguaçu que bate a Uma prova Maratona de difícil. Curitiba. Que dica que você dá para quem vai correr essa prova de Curitiba, essa maratona de Curitiba? Que dica que você daria? Olha, é uma dica muito importante. Aliás, falei para o meu aluno hoje que vai correr, que ele quer correr sub 4 também, o Thiago, né? Se hidratar bem na semana da prova, porque parece que vai estar muito quente. Pois é. Né? Não adianta se hidratar só na sexta e no sábado, entendeu? Que Quem correu em Curitiba não treinou no calor, porque não fez exatamente. calor até hoje. Aí né? ele falou, eu vou treinar no calor agora para me adaptar. Falei, agora você só vai sofrer, entendeu? Porque na verdade a gente sofre mais no calor por causa da desidratação. Não é pela falta de treino, você está treinado, mas você desidrata muito mais rápido que se estivesse frio. Então, se você se hidratar durante a semana, fazer uma alimentação balanceada, mais levinha, nada de ficar comendo coisas muito pesadas, sabe? Muito gordurosas, ajuda bastante. E na prova você vai ter que se hidratar, né? Levar o seu gel, levar seu Gatorade para tomar, né? A prova até... Acho que tem na prova, né? Até muitas tem, mas estações. normalmente, por exemplo, né? Quem vai correr para mais de 4 horas, por exemplo, vai ter um poço de água a cada 5 quilômetros. E só a água não repõe, né? Você perde sais. Tem que levar gel e sal. Exatamente, entendeu? Então você vai ter que tomar, por exemplo, quem vai fazer em 4 horas, a cada 40 minutos, pelo menos, você vai ter que tomar alguma coisa, ou um Gatorade, ou um salzinho, entendeu? Você vai ter que dividir bem. O sal você toma de quanto em quanto tempo? O normal? Eu costumo tomar no 15, no 30 e no 40. Certo. Entendeu? Mas eu, porque estou bem acostumada, mas O ideal seria a cada 10 quilômetros, talvez? Que 10 quilômetros, 10 quilômetros para mim vão dar 40 minutos. 10 para, sei lá, para o meu aluno vai dar 60 minutos. Você toma a cada hora, então? Eu recomendo que você comece a tomar a cada 40 minutos. 40 entendeu? minutos, o sal. Principalmente porque para quem vai correr mais devagar, vai desidratar mais rápido. Com o sol fica pesado. Com o sol fica pesado. Então, é bom você fazer isso, testar tudo em treino. Qualquer coisa, mas aquilo que você falou, a gente não treinou no calor, né? Não treinou Faltou o calor aqui, o calor veio só no dia da prova. O cara tem que ir pro Nordeste treinar para fazer a prova de Curitiba, que só chega no verão. Daí, eu encarei esse problema, a gente foi competir o brasileiro lá no Nordeste, competir em Recife, em Aracaju, e quando chega lá é outro clima, né? Nossa, muito quente. Não, e parece, por conta da sensação térmica, parece que o 30 graus de lá é muito mais quente que o 30 graus aqui. E afetou muito o desempenho? Afetou. Afeta. Em Recife, até, por exemplo, quando você quer fazer tempo, é muito importante você escolher o lugar da prova, né? Eu tava pensando em ir aqui para Santa Catarina, em Timbó, para tentar baixar o tempo, para assumir o ranking de volta brasileiro, porque você competir, por ser uma competição importante e ainda ser num lugar muito quente, é muito difícil você conseguir fazer uma marca boa, a não ser que você esteja realmente sem evoluído muito. Agora, Pedro, você queria ser o Neymar. Mudou. Até abril, né, eu era jogador de futebol. Jogava... Até abril deste ano. Agora. Era jogador de futebol de campo, era ponta, jogava num time aqui de Curitiba. E a história era assim, já há anos, assim, desde 2019, eu competia as provas de rua de Curitiba, o circuito da prefeitura mesmo, de corrida de rua, circuito infantil. E eu comecei indo lá porque a minha irmã era parte do time de corrida da escola, do cross country. E eles iam ter uma competição em São Paulo. E daí meu pai, para testar, né, antes de mandar minha irmã viajar, falou, nossa, vamos ver se tá boa, como é que você tá? E inscreveu a gente nas provas da prefeitura. E daí minha irmã é mais velha que eu, né, hoje ela tem 18. Eu tinha 11, na época ela tinha 14, e daí ele inscreveu a gente. E eu só fui junto, né, jogava futebol pela escola e tal, daí cheguei lá eu ganhei a primeira etapa.
Daí ela correu, acho que ela ficou em quarto ou quinto. Daí teve as 4 etapas do ano, eu ganhei as 4. Daí teve a pandemia, né? Paramos de correr e tal. Joguei um pouco de futebol ainda. Daí em 2022 teve de volta. Era 1.500 metros no primeiro ano, daí no segundo ano era 2.000 já. Daí corri também, ganhei as 4. E a minha irmã já tinha parado de correr. Daí no começo desse ano, eu tava jogando bola. Esse ano que eu tinha começado a jogar futebol no nível mais alto, né? Treinava umas 3 horas todos os dias, umas 2 horas. Eu sabia que eu conseguia correr e tal. E daí teve a primeira etapa desse ano. E daí eu não ganhei. Daí eu fiquei em segundo. Mesmo jogando bola, eu ia lá nos domingos correr. Daí eu fiquei em segundo. Eu falei, nossa, pô, tem um talento pra esse negócio, não treino, tô desperdiçando. Daí eu fui atrás da Dione lá, fiz um teste com ela e comecei a treinar e competir esse ano, né? Mas vocês fazem prova, eles fazem provas mais curtas, né? De 5 Então, quilômetros. na verdade, eu não treinava criança antes. Quem me convenceu a treinar criança foram as gêmeas, que elas não puderam vir hoje, a Ana e a Helena, que já são campeãs mundiais, têm títulos de sul-americano. Esse ano a gente foi para Santiago, foi para o Mundial no Rio. Ano passado a gente foi para a Gimnasia na França, na Normandia, sabe? Você, como irmã gêmea, queria treinar gêmeas também. Na verdade, elas queriam treinar comigo. Veja, eu nunca chamo ninguém para vir treinar comigo, porque eu sou uma pessoa difícil. Não é, gente? Tô mentindo? Não. Eu sou uma pessoa difícil. Realmente, eu sou muito exigente. Entendeu? Daí elas vieram, o pai dela veio falar comigo, falei, mas é que eu não treino criança. Isso foi antes da pandemia. Porque é diferente, né? Você treinar criança e você treinar adultos. Eu tenho um grupo de 100 adultos, entendeu? Um grupo que eu fechei e tal. E é mais simples você treinar adulto, porque, tipo, a maioria é amador, 90% é amador. Eu tenho 2 ou 3 que se dedicam como atletas profissionais, que é o Thiago, a Maria Eduarda, né? E a Val, mas a maioria é amadora. Então, treina para maratona, que nem eu te falei, eles já correram Berlim, eles estão fazendo aquelas Six Sim, Majors, quer viajar, né? quer curtir. Exatamente. Não tem aquela coisa de que eu vou ser campeão, né? Eu vou ser profissional. Exatamente. Aí veio a pandemia. Daí as gêmeas vieram perguntar se eu não podia treinar ela, tal. E aí tava, tipo, eu não tava trabalhando. Falei, vocês querem vir aí treinar com o grupo, venham treinar, né? As gêmeas têm quantos anos? Elas têm 17. E aí, engraçado, e a história delas começou também que a Ana se perdeu, acho que numa dessas lojas de Centauro da vida. E quando o pai dela achou, ela estava assistindo a São Silvestre e falou, pai, é isso que eu quero ser quando eu crescer. E o pai delas foi atrás, começou a dar treino para elas e elas viraram Agora, aqui corredor. entre nós, tinha muito isso antes com a São Silvestre, porque a televisão aberta era muito forte. E aquela coisa da virada do ano, do Réveillon, todo mundo ligado na Globo, assistindo. Agora menos, né? Agora, como é de manhã, né? tanta Perdeu um pouco o importância. brilho, né? Que tinha São Silvestre. Toda criança crescia assistindo aquilo e aquilo lá deve ter formado muitos corredores, pelo menos inspirado muitos corredores. Então, aliás, aí eu comecei a dar treino para as crianças. Esse é um dos problemas aqui em Curitiba, né? Que os pais sempre falam para mim, não tem onde você levar uma criança ou um adolescente para treinar. Não tem um lugar específico, um treinador específico, entendeu? Tem o Jorge, que dá treino, que é com a Prefeitura de Curitiba. Normalmente é mais para crianças carentes, de escolas públicas e tal, né? E aí, depois que acaba ali também, quando passa do 3º ano, não tem mais o que fazer. Entendeu? Que nem no caso das gêmeas. Mas, em resumo, a tua responsabilidade aumentou, então, porque agora você não está só passando planilha de treino para atleta amador, você está treinando quem quer ir para as Olimpíadas. Aí começou com elas, exatamente. Começou com esse sonho delas de ser... Aí elas, ganharam tudo na categoria sub-18 que elas começaram, e já começaram a aparecer na categoria sub-20, e já foram para Sul-Americano, e já foram para Ibero-Americano, e para Mundial. E aí o Enzo treinava numa outra assessoria, acho que a mãe dele acabou entrando em contato com o Canderlin e tal, não sei das quantas, e aí apareceu lá para treinar também. Mas também não corria assim, sabe? Corria atrás das gêmeas, tal, não sei o quê. Aí começamos a treinar, nossa, e ele evoluiu assim, 3, 4 meses evoluiu muito. Muito, muito. Já começou a ganhar a categoria também. E aí, a personalidade de vocês evolui bastante em 3, 4 meses. Na nossa idade, em 3, 4 anos. É verdade, é ou não é? É um grupo só assim de performance, né? Aí depois dele veio o João, depois do João veio o Pedro, e agora tem acho umas 12 crianças lá treinando. Sempre vem um vendo o resultado do outro, que vê o resultado do outro, e aí vai aparecendo. E aí o Pedro também, nossa, o João melhorou nesse ano. No começo do ano eu fazia tiro de 400 metros para 1 minuto e 20, os 400 metros. Hoje esse é o tempo que eu quero fazer, 1 minuto e 20 a cada 400, nos 5.000. Quanto você faz um 400 hoje? 400 só? Hoje já dá 1 minuto. Um 400. Olha a diferença. Quando eu comecei com a Dione, eu fazia
ali os 5.000 para casa dos 19, 20 ali. E hoje eu já tô fazendo para casa dos 16 e... 19, 20 minutos, 16 e pouco. 5 quilômetros. É, Isso. e hoje ele De faz 5 pra casa quilômetros. dos É bom a gente 17. explicar para o nosso telespectador que não é corredor. É, exatamente. Tem uns termos aí, tipo pace. Isso mesmo. Essas coisas a gente que... procura traduzir tudo. Mas, João, você corre de manhã? Toda manhã. Antes de ir pra escola, a gente tá lá. Antes de ir para a escola, que horas? Antes de ir pra escola. 5 da manhã, a gente chega lá no parque. No Parque Barigui? 5 da manhã vocês chegam lá. Mas essas são as rodagens mais leves que a gente faz. Só um trote, assim, Regenerativo. mais regenerativo, um ritmo que a gente faz ali de 12 km por hora, que dá. E para você chegar no parque 5 horas da manhã, você tem que acordar às 4. 4h30, vai. Porque você... Pertinho. Eu só ponho a roupa e vou. Teu pai tem que te encher o saco para você acordar ou você acorda sozinho? Eu que encho o saco dele, na verdade. É o Você contrário. enche o saco dele. Pai, vambora, me leve no parque. Mas assim... E você vai bem na escola? Eu tô indo muito melhor esse ano, que foi quando eu comecei a correr, assim, mais Antes de sério. correr, né? Porque ano passado ia um pouco mal, assim, e esse ano, não sei, você já chega bem mais ligado, tudo, já acordou melhor, Ah, tudo, com certeza. copia a matéria bem, tudo flui Viu? A muito corrida melhor mudou a depois vida que você dele começa a também. correr. Agora- Mudou pra muito melhor, assim. A corrida melhorou Melhorou tudo. teu desempenho na escola. Desempenho escolar totalmente. Meu boletim esse ano, tudo verde, Cara, assim. que fantástico isso. Ajudou em tudo, assim. Saúde, desempenho escolar, desempenho... Assim, Agora tudo. também chega 8, 9 horas da noite, você tá se encostando já, querendo Eu dormir. durmo umas 9 todo dia. Todo dia. Porque senão você não consegue... até se conseguir dormir um pouquinho antes das 9, é melhor. Pedro, você pensa o que quando você corre, cara, nesses treinos mais longos? Vocês ficam na resenha, batendo papo? Ou a corrida é forte mesmo e você fica focado no teu ritmo? Ele Depende- não tem noção do ritmo. Depende do treino, né? Por exemplo, esses treinos de pista aí, quando a gente vai correr, digamos, um 400 forte Ontem, pra meu Deus. 54 segundos e Você tal, só daí quer- não tem conversa. A única pensa, conversa você só deles é faz. segurar na grade e vomitar. Entendeu? Isso aí eles fazem em conjunto. Ontem foi quase assim, foi um treino que a gente tinha, era ali os tiros de 400, 600, 1.000, 600, 400. Daí Treino de repetia tudo de pirâmide. novo. Só que daí, em vez de a gente descansar parado, que é o que normalmente a gente faz, Era o 200 descanso metros de era trote. 200 metros de trote entre cada um. Um trote um pouco mais leve, daí os tiros fazendo forte. Você chega no final, a perna tá pesada, você só quer que acabe logo e... Mas compensa Terminar. o prazer de... Mas depois quando você termina acaba, é o uma treino- sensação Mas não assim, dá pra conversar inexplicável. durante. né? Não. Mas daí no caso, por exemplo, das rodagens, aí dependendo do ritmo que você tá, você ainda consegue Mas um treino conversar. ritmado mais forte, que não seja um treino intervalado de tiros, que você fica mais em silêncio, concentrado. O que te Aquele passa do na cabeça? Guatupê que a gente fez, aquele 4 km, deu pra conversar? Não. É Ritmado? que eu também tenho mais dificuldade em corridas longas, né? Por exemplo, minha prova era 1.000 metros. Então, até nas rodagens, normalmente eu fico mais quieto ali e tal. Na verdade, passa um monte de coisa pela cabeça. Passa, né? Passa provas que você já correu. Às vezes tá chegando no final do treino, você dá o mesmo sentimento no final da prova. Pô, faltando... Você quase procura nada. esquecer do relógio, esquecer do ritmo, ou você fica focado ali, puxa, eu preciso melhorar, preciso aumentar, preciso... Bom, depende do treino, né? Existem esses treinos, por exemplo, no Guatupê, que são ritmados, que eu preciso ficar abaixo de 3,20. Aí não tem como, né? Aí a concentração é toda e não posso baixar a cadência, não posso abaixar o ritmo. E existem treinos que o objetivo é mais você sobreviver até o final do treino, É né? que por exemplo, varia muito. Por exemplo, o João corre 3.000 e 5.000. O Pedro, ele corre... Esse ano ele era sub-16. O João já é sub-18, o João e o Enzo. E ele é sub-16. Então a prova-alva dele era até os 1.000 metros. 1.000 metros rasos e 1.000 metros com obstáculo. Então a gente treina especificamente para isso. Então, Obstáculo? Então, tipo, tem 2 tiros, por exemplo, um de 600 e um de 400 para morte. Não tem relógio, entendeu? Você vai, faz um lá de 600, descansa 5 minutos e vai para outro 400 para morte. Entendeu? Então, e você esses... gosta de corridas mais longas? eu já corri Volume. 1.500 também, eu tenho 4,36 já correu? 1.500. Não, já fez provas curtas, mas assim, O que eu gosto mais, meia você maratona. sabe que eu tava, no domingo, eu fui correr e eu tava com 5% de bateria no meu relógio. Falei, cara, eu vou sem relógio mesmo. Sem pensar no tempo que eu vou correr, sem pensar... E eu cheguei à conclusão de que o esporte, para mim, não é uma válvula de escape, sabe? Como deveria ser. Porque eu sempre tô... Que nem vocês estão me falando aqui agora, o ritmo tal, tantos minutos, precisa fazer e tal. Eu tô sempre focado no meu treino, eu tô sempre focado numa prova. Mas não deixa de ser prazer.
Não, é um prazer. Inclusive, a competição para mim é um prazer. Eu me desafiar é um prazer também. Claro que é uma alegria. realização. Né? Mas não é aquela coisa do relaxar, do realmente Mas se servir. você não fizer, o que acontece? Se você não treinar, é isso que eu tô por dizendo. exemplo. Quem sabe seja a hora para mim, né, para colocar isso na minha vida como uma válvula de escape. Nem para todo mundo é a competição. Sim. É um momento de se desestressar mesmo, na natureza, de tirar um pouco disso. Falar, cara, hoje eu vou correr à vontade. Tem isso pra você, esse momento, você fala assim, cara, hoje eu vou correr só. Eu não vou nem olhar no meu relógio. Na verdade, é o que eu cobro bastante deles quando é rodagem, entendeu? Que eles não se preocupem com o relógio. Esqueçam. Tipo, às vezes até falam, nossa, mas pra que rodaram, tipo, abaixo de 5? Ah, que tava fácil e tal, não sei o quê. Tá, mas, tipo, a partir de 4, pro ritmo que eles correm, por exemplo, a partir de 4h30 é resistência geral. Entendeu? Então você tá rodando a 4h30 ou tá rodando a 5h30, que você poderia conversar, aquele papo resenha que você falou, entendeu? Desestressar. Né? Porque você termina os 10 quilômetros nesse ritmo, 5h30, 5h40 para eles, é como se eles não tivessem corrido. A gente pode correr conversando aqui, termina o treino e fala, nossa, vamos fazer mais 10? Ah, legal, termina, vamos fazer mais 10? E você que é treinadora pode até nos orientar melhor em relação a isso, que você deixar aquele gostinho de quero mais no momento, em algum momento da planilha é interessante, né? Então, eu tenho uma atleta, até eu vou falar da Maria Eduarda, é bem isso. Né? No domingo, até ela tinha uma rodagem leve. É essa rodagem, assim, que eu falo, aquela pace resenha, entendeu? Nossa, e aí, como é que vai a vida? Ah, encontrei um amigo rodando no sentido contrário, vou rodar com ele e tal. Quanto você tem hoje? Ah, tem 1 hora. E vai, independente do ritmo que tá, sabe? Exatamente para você usar isso nesses dias que você... Os treinos fortes deles normalmente é terça e quinta. Um sábado ou outro eles têm um intervalado, tal, mas normalmente não é 100%. Tipo, esse sábado passado foi porque eles estão treinando para o cross, então era um período específico. Mas nos outros é para ser à vontade. Daí eu passei um treino à vontade para ela, que era 10 quilômetros. Aliás, era livre, nem 10 quilômetros era. Aquele negócio, o dia que eu ponho livre, você pode correr os 10 quilômetros à vontade. Pode pedalar, pode nadar ou pode não fazer nada. É livre. Daí ela fez um fartlek, mas ela não me marcou. Ela marcou só os melhores amigos. Fartlek é aquele treino... Isso, faz um forte, um mil forte. É uma palavra forte. sueca. Fartlek é de... Isso, forte e fraco. Brincadeira de correr. Brincar de correr, né? Isso, brincar de correr. Muda de superfície, pode ir um pouco de subida, pode caminhar, pode correr rápido. Aí eu falei pra ela, mas Maria, por quê? Ah, porque eu não gosto de correr devagar. Tipo, tem um monte de coisa que eu não gosto de fazer. Mas o treino leve, ele faz parte da periodização, Perfeito. entendeu? Porque ele tem um objetivo. Se ele não tivesse objetivo, ele não estava na planilha, Certo. entendeu? Então você tem... O treinamento em si, por exemplo, você vai treinar para 1.000, você vai treinar... O Enzo é 2.000 com obstáculo já, né? Entendeu? 3.000 metros rasos, chega 800... aqui, quem que vai dar espaço pro Enzo aí? O Enzo vem aqui conversar um pouquinho com a gente. Vai no lugar do João? Ou vou ter que tirar um... Os caras gostam de falar, eles querem ficar falando aqui. Ninguém quer sair. Vamos não tirando lá? para o ímpar? Tá bom. No caso do Enzo, por exemplo, ele já... Aqui a conversa, ela vai, vem, entra. Pode entrar. Não tem problema, Enzo. Chega aí. Entendeu? Então, assim, dependendo da periodização, tem mais treinos lentos ou menos treinos lentos, mais treinos longos, menos treinos longos, entendeu? Então, é importante isso na periodização, por exemplo, saber os intervalados, às vezes eles vão fazer o mesmo treino, mas o Enzo tem uma quantidade maior, ou o João que vai correr tem uma quantidade maior, né, de intervalados. Então, essa periodização, essas capacidades que vai trabalhar, resistência geral, resistência de velocidade, velocidade específica, velocidade pura, tudo isso tem que ser trabalhado na periodização para você chegar, que nem no caso do Enzo, no brasileiro sub-18. Ele tem que estar na melhor fase, no caso dos dois. No caso, que seria o ápice da performance deles, tem o paranaense, sub-18, e aí, normalmente, um mês depois, tem o brasileiro sub-18. Então, o primeiro pico é no paranaense, né? Que a gente atingiu, por exemplo, esse ano a gente fez 1,59, né? 50, não, no Paranaense... 2 e 1? Não, o Paranaense deu ruim. Aí no Jebs a gente daí conseguiu fazer 1,59, entendeu? E aí no Paranaense, no brasileiro, ele acabou torcendo o pé no 2.000 com obstáculo, quando caiu, aí não deu certo, Puxa, sabe? Lesão? Deu uma... Não foi... Um pouquinho mais perto do microfone. Isso. Foi uma lesão, mas... que corrompeu tudo. O 800 também, eu não consegui correr direito. Saiu o 800, mas não foi o que eu esperava. E a recuperação depois? Daí a gente fez um trabalho com a Cris depois e Fisioterapeuta. com a fisioterapeuta, né? Que aliás já fez Cristina, que já fez um podcast com a gente. Isso. E ela trabalha muito com a parte da biomecânica, então
Então, ela faz tudo pra gente, uma etapa de processo pra a gente evitar de lesionar. Você teve que ficar parado um tempo. Oi? Você teve que ficar parado dentro Sim, do tempo. isso. Isso foi... Não, difícil? a gente não... É que Uma ela... semaninha, né, É, uma que a semaninha, gente- bem... É porque não foi uma torção... Foi um entorse Foi leve de torcer tornozelo. leve, não foi... Entorse muito- leve pra vocês uma semana. Pra nós, Um mês, mais ou menos, né? um ano. É, Um dependendo ano, do mais ou entorse, é um ano. menos. Não pode ficar parado muito tempo, senão a gente acaba perdendo um pouco. Então, se não for uma coisa tão grave assim, a gente tenta ficar o mínimo possível para já poder retornar É, aos treinos logo. Isso também é importante, sabe? Que você falou, eu estava prestando atenção, que a gente se machuca mais por causa da idade. Na verdade, eles sabem que a gente não se machuca por causa da idade, porque eles se machucavam muito antes também, entendeu? A alimentação deles melhorou muito agora, tiraram todos os ultraprocessados, né? A maioria tirou o glúten, a maioria não come mais glúten. Como é que é a alimentação de vocês? Eu sou bem chato, assim. Até meus pais falam que eu sou um pouco exagerado, assim, mas tudo que eu como eu peso. Já levei balança até para hotel em viagem, tudo. Tem a nutricionista, que é a Ana Kaori, ela passa tudo certinho e eu vou seguindo exatamente como tá ali na planilha. Porque eu penso que, assim, qualquer coisa que possa influenciar um pouquinho na performance, eu tento fazer da melhor forma possível. Se eu puder ali na prova ganhar 5, 10 segundos com isso, já é muito valioso. E você, Enzo, também Pra se mim- dedica bastante à alimentação? Eu me dedico. Eu me considero que me dedico, né? Mas não tanto quanto o João. O João é mais dedicado. Mas eu tento manter um equilíbrio, né, na minha alimentação. Não tanto, tipo, vai ter uma competição daqui um mês. Então eu Certo. faço uma dieta sem glúten zero mesmo, 2 semanas antes. Que daí eu não Certo. como nada. Mas, Você tipo, faz um acompanhamento nutricional? sim, faço. um Quando com a monitoramento mesma, na hora com a da Kaori prova. também. Sim. Com a Kaori também. Certo. E doce, nada. Não, eu tinha uma alimentação antes de começar a correr muito ruim, assim. De comer muito ultraprocessado. Chocolate, eu era até bem viciado, na verdade. Chegava a comer... O chocolate, dizem os nutricionistas hoje, aquele 70%. Não, mas aquele não era o esse, ruim né? mesmo. Era que... McDonald's nem pensar. McDonald's mas também eu comia. E chocolate eu chegava a comer uma barra por dia. Coisa assim. Eu até era bem inseguro com o meu corpo, tudo. E a corrida também melhorou isso. E hoje eu, assim, até testo umas receitas assim, saudáveis, tudo que mata um pouco a vontade de doce. Mas no geral eu nem sinto muito, assim. Eu acabo me acostumando. Se tira o açúcar, você não sente tanto aquele desejo mesmo de comer açúcar, acaba não Vai tendo se mais. adaptando, né? Uma Pensa nova... numas crianças se adapta. 100% focadas. Pois é. Tô impressionado. Será que é porque eu sou muito exigente? E vocês um gostam mas assim, vocês gostam de conversar sobre corrida? Eu falei brincando aqui, eles querem continuar falando aqui. Vocês gostam de conversar sobre os hábitos eu de gosto. vocês, sobre a corrida, sobre o que vocês fazem, como é que foi o treino? Às vezes eu entro no quarto da minha filha, apaixonada por vôlei, e ela tá lá discutindo com umas amigas, quero ver como é que vai ser ela na competição. Como é que é o nome daquela competição do marista? Olimar, é isso? Olimar ou Olichamp? Tem duas. E tem corrida lá? Tem, eu participei, eu e o Pedro, a gente correu lá 1.000 metros que teve, a gente correu junto até. Cada um ganhou a sua prova, que era 2 categorias, né? Mas é bacana, é um momento assim pra você correr se divertindo um pouco também. Sim. Porque tem ali os amigos, tudo. Isso. É uma coisa bem legal. Agora, assim, é eu acho difícil que vocês encontrarem amigos da idade de vocês que também estejam tão focados no esporte. só a gente Ou que eu conheça, pelo menos. E daí vocês têm um grupo de só vocês, discípulos da vocês ficam corrida. batendo A gente papo? tem um grupo lá do WhatsApp. É, Que a gente tem. criou. Só que é só entre a gente, né? É, Basicamente. só entre a gente. Não tem muita gente, não. Tipo, os 3 mais as gêmeas e... acabou. Não, E a cinco- galera, cinco quando pessoas, chama pra né? vocês conversarem de outras coisas lá, vocês também conversam, né? Normal. Sim, Sim, a gente eles tem a falam de nossa vida futebol fora também da corrida. Mas Pra que time que você torce? eu não torço pra time Nenhum? nenhum. Eu não acompanho muito. Eu já Uma era... criança que não tem Então, então, pra time nenhum. Você era jogador de beisebol? Me conta essa história. Não, é que na verdade minha mãe, ela sempre me incentivou a fazer. Meus pais, né, incentivaram a fazer esporte. Então eu já fiz de tudo. Já fiz judô, já fiz beisebol, já fiz tanto esporte também como alguma coisa musical. Então já fiz violino também, já fiz taekwondo também, Cubo mágico, você esqueceu? Ah, não, mas isso aí daí já é Os outra... pais de vocês imaginavam que vocês se apaixonariam pela corrida?
Ah, eu acho que não. Tipo, pela corrida exatamente não, porque eu sempre fui muito fã de futebol, assim. Sou torcedor roxo do Coxa. Do Coxa. Sim, É até sofredor roxo do Coxa. bastante. Tem jogo hoje. O Hoje último e o tem jogo penúltimo. hoje. E até por isso, uma das provas que eu mais gostei de fazer foi esse ano. É uma das últimas, a Coxa Run que eu fiz. Fiquei em segundo dessa vez, tá chovendo bastante. Mas foi uma prova legal, você termina ali Eu dentro. vi, tem até uma cena dentro que do saiu um estádio. vídeo, um meme, que virou meme na internet de um cara tropeçando. Teve, Do aconteceu tapete. comigo também, que eu cheguei ali, também passei chegou. a linha de chegada, bem quando eu passei, caí de Daí bunda no escorreu. chão, assim, terminei a prova. E Ali- quais são as próximas provas agora? Vocês estão se dedicando para quê? Agora eu tô me dedicando pro cross country, o brasileiro, né? Que vai ser dia 20... Dia 19, né? 19 não, 19, 26. 26 de novembro. é. É Agora. a Copa Brasil Copa de Brasil. cross country, que Tá pronto vale já? vaga pro sul-americano. Ah, isso é a Johnny que tem que... Quantos quilômetros? No sub-16 são 6 quilômetros. 6 quilômetros. Sub-18, né? É, sub-18. sub-18. Os três E vão você correndo pretende fazer em sub-18. quanto tempo? Pode dizer o segredo? É que o cross, ele é uma prova diferente, é corrida na grama, né? E eles são voltas de 2 quilômetros. O circuito lá em Poços de Caldas, ele larga, vai, volta, vai, tem uma subidinha, passa perto do muro. Imita um pouco com a corrida de montanha, assim, vamos dizer. É um O trail, isso, um trail, mais trilha, ou menos né? isso. Só que lá em Poços de Caldas é grama mesmo, e às vezes tem lama. Você nunca Entendeu? quis ir pro trail? É, então, eu subo bem, eu subo igual macho, mas desço igual mocinha, então não deu muito certo. Eu fui uma Descer vez, na trilha é difícil mesmo, É, dá um medo, né? montanha, Eu trilha, gosto, eu essas já me coisas. solto quando É? tem uma descida. eu Você me fez solto. alguma prova de corrida de montanha já? Não, nunca fiz. O máximo que eu peguei foi ali subindo em prova de rua, tudo. Não sabe, você sobe 1000 metros, dá uma vertigem, a hora que você vai descer, desce Agora com tudo. na É uma maratona janta. de Curitiba, que Mas eu... dá uma sensação de que as unhas estão se descolando dos teus pés na descida. E principalmente no fim da prova, assim, várias vezes já, não foi uma vez que eu terminei a prova e tirei o sapato para ver se minhas unhas estavam. E estavam lá. Não tinha Mas é que caído. bate o depois tempo fica preto e inteiro cai, na mas é frente, depois né? só. Né? É depois. Isso vai. No início, quando você começa a correr e começa a treinar, o corpo sente muito, né? Nossa, E você vai sim, se muito, acostumando sim. com o tempo. Quando eu comecei com a Johnny, eu tinha um volume semanal ali de 20 km por semana. Daí já passei de questão de dias, assim, para 60, 70. E foi um impacto bem forte pro meu corpo. A Cris, a fisioterapeuta, me ajudou muito nesse começo, mas eu acabei sentia muitas dores, assim, nunca, graças a Deus, não tive nenhuma lesão grave, mas eu tinha bastante dor para treinar, tudo. E depois levou ainda uns 3 meses para me adaptar com o treino, mas hoje já é bem mais tranquilo. Eu quase não sinto dor, assim, e tá tudo fluindo muito bem. Eles não podem, mas se eles quisessem e pudessem, eles fariam uma maratona, conseguiriam fazer. Não. Não? Não terminariam uma maratona. Não terminariam? Não, ia aguentar? não sei. Não, nenhum deles treina pra... Tipo, talvez até terminasse, porque o brasileiro, né, ele é teimoso, entendeu? O Nem ser humano todos, em né? si. Nem todos, mas Não, eles são, pelo jeito. o ser humano em si é teimoso, mas é o que eu falei, entendeu? Ontem mesmo que teve um treino... Se eu falar assim, ó, cara, vamos correr a maratona domingo com a gente lá, na maratona de Curitiba. Ó, até termina. Mas Termina? vão ficar um mês Um mês, todo quebrado. só. Porque eles não estão acostumados a rodar. A rodagem maior que eles já fizeram na vida é 20 quilômetros, entendeu? E ainda que fizeram 21, que era 20, né? 21, porque Não, eu eu fiz desobedeci 20. a rodagem. Não, eu fiz 20. Eu pedi 20 É só e eles o João fizeram que fez. 21 para completar uma meia maratona. Mas foi assim, é raro, né? Normalmente é Fiz 14, 3 vezes na vida. entendeu? Então, também. não chega a um quarto da maratona. Realmente seria muito... Até terminaria, é isso que eu falo, entendeu? Por causa da soma de treinos, eles chegam a rodar 60, 70 Pois é. quilômetros na semana. Eu não rodo isso e estou me preparando para maratona. Mas devia. Mas é Já um que dos você- meus já grandes que você tá sonhos falando, correr né, uma não vai, maratona. mas Eu vou te dizer devia. uma coisa, se eu tivesse correndo isso, eu teria me machucado, eu acho. Porque teve momentos que eu vi que meu corpo, aí foi uma questão de ouvir o meu corpo. E eu senti que eu estava no limite em algumas questões, que se eu fizesse a mais, não faltou vontade. E nem tempo para me dedicar, porque eu corro, que nem você, 5 horas da manhã. Mas eu não corri porque eu sabia que eu poderia me machucar ali. Olha, a maioria dos meus atletas amadores roda entre 70 e 110 quilômetros na semana. E eu tenho poucos machucados. É. Sabe o que machuca? É assim, começou a doer ontem, né, Enzo? O que eu mandei você fazer? Para. Para.
É que o ser humano é teimoso. Tem isso, Ah, mas não, é mas que... dá pra continuar? Claro que dá, mas o seu corpo tá te avisando. Se você, João, E tem se muito você- isso, né? Te garanto, se você parar na primeira dor, você vai perder 1 dia, 2 dias. Você não perde uma semana. É teimosia. Todas não as tenho minhas dúvida. lesões foram por... Eu Você treino... coloca na planilha lá 30 quilômetros, daí chegou no 16, sentiu a dor. Não, mas eu tenho que fazer 30. Depois eu vou ver essa dor como é que é. Mas daí você fez 30. Eu tenho 53 anos, faz 3 anos que eu não me machuco. Começou a doer, mas falta 200 metros, professor, não tô nem aí, vou parar. Entendeu? Mas é que às vezes você não identifica a dor séria. Às vezes você acha que é uma dor boba. E às vezes tem dor boba que você acha que é séria. Toda dor tem que ser... Respeitada. Toda dor. Entendeu? Todo mundo teve dor esse ano. O Pedro teve dor, descansa. E o que eu faço amanhã? Descansa? Vai na Cris, vai na Milena, trata, entendeu? Você vai perder 2, 3 treinos, né? Isso não Como a perde um Helena ano. tá perdendo. Se ela não tivesse insistido naquele dia lá, sim. né? Que ela foi fazer a aceleração de 100 metros, já sentiu a perna? Sim. Se ela tivesse parado, a gente já tinha voltado. Mas ela foi tentar fazer o intervalado. Adivinha? Faz uma semana que tá parado, entendeu? Então, às vezes, quando eu parei, eu tive daqui para baixo, João, não teve lesão que eu não tive. Pode falar. Bursite, tudo, joelho, eu tive, sabe? Várias lesões. O que você possa, mas os tendões... Canelite. Canelite, os 2 tendões semi-rompidos na Tem diagonal. canelite? Não, nunca tive. Não. Não tem, porque a gente usa tênis bom e porque eles fazem tudo que é mandado e vão na Cris, vão no recovery, Sim. entendeu? Então, você cuidar do Hoje corpo tem também... instrumentos que não tinha antigamente, essa coisa do recovery, da recuperação que você faz na fisioterapia, o gelo. Mas eu não vou mentir, o que mais melhorou para todos, independente de Cris, independente de Milena, a alimentação. As gêmeas elas faziam uma prova, o Enzo também, fazia uma prova, chegavam na segunda, na terça era uma lesão. Mas era impressionante, quando comiam de tudo, comiam ultraprocessado, elas levavam aquelas... Como é que chama Você acha que a aquilo? alimentação Nem afeta sei. diretamente a Você come possibilidade de lesão? açúcar, você come ultraprocessado é o quê? Açúcar. Açúcar faz o quê no seu corpo? Inflama. Entendeu? O seu corpo está sempre inflamado. Quanto menos ultraprocessado, menos açúcar você tiver no corpo, menores as chances de você ter dor. Eu não como açúcar, nenhum tipo de E açúcar. carne vermelha? A carne não tem nenhum embasamento científico. Existem estudos que provam que quem tem uma doença, tem problema, né? Uma doença DCI, alguma coisa assim, que vai dar um problema porque a pessoa não pode com muita proteína. Mas não foi a carne que criou esse problema. Você está entendendo? Associaram uma coisa com a outra. A carne vermelha nunca fez mal. Entendeu? Esse é o problema. As pessoas associam Mas as ela coisas. pesa antes de uma corrida. Aquilo ali comeu 1 quilo de carne, foi lá no Brasileiro e ganhou com 4,13 o 1.500. Bom, né? Então, 1 quilo de carne era um ele steak tem desse 15 tamanho. anos. Eu acho assim, não vou dizer para o Desculpa a pessoal... provocação. Exatamente. Não vou fazer para comer e ir lá fazer a prova, entendeu? Mas assim, eu só como carne e legumes, entendeu? Eu não como nenhum tipo de carboidrato. Meu carboidrato vem dos vegetais, né? Vagem, essas coisas, brócolis e tal. E eu produzo glicose do mesmo jeito, entendeu? Através da neoglicogênese de carne vermelha. Eu como carne vermelha todo dia. E eu treino bem para minha idade de 53 anos. Eu vou correr 4x1, entendeu? Quantas mulheres de 53 anos você conhece que corre 4x1, 1h24 na meia? Entendeu? João, eu queria te perguntar uma coisa. A corrida mudou a tua vida. Com certeza. Você mesmo disse todas as isso aqui. maneiras. Você está comendo melhor, você está estudando mais, tirando nota boa na escola, você acorda às 5 horas da manhã. Cara, o que você diria, qual conselho você daria, olhando ali na câmera, não precisa olhar se não quiser, olhando para mim pode ser, fica à vontade, fique super à vontade, você viu que a nossa conversa é super informal aqui, para aquela pessoa que talvez esteja pensando em começar a correr. Porque a gente ouve cada coisa, até quero voltar nisso com você um pouquinho. A mulher, por exemplo, vai cair minha bunda, vou ficar com a bunda murcha se eu correr, eu vou Não, envelhecer, não sei o quê. Mas o que você diria para a pessoa para ela começar a correr? Como é que você incentivaria essa pessoa a começar? Olha, a pessoa ela tem que começar. Nunca comece querendo se matar no treino. Primeiro. Não como começar, mas por que começar? Por quê? Porque eu acho que é benéfico em todos os sentidos da tua vida. Você vai melhorar a tua saúde. Eu acho que melhora até mesmo em relações assim, sociais. Você se torna uma pessoa mais solta, muito mais atenta. Sabe? E é uma coisa leve, assim. É um momento pra mim, por exemplo, principalmente quando estou nessa rodada de manhã.
Às vezes eu tô acompanhado do meu pai, porque isso é uma coisa bem legal que ele faz, que ele vai de bicicleta comigo, tudo. Vamos batendo papo. E daí a gente vai batendo papo. Hoje foi assim, tinha 14 quilômetros, a gente foi conversando. Mas quando eu tô sozinho, eu pego aquele tempo ali para pensar sobre minha vida, pensar como que eu tô fazendo. Eu reflito mesmo, são os pensamentos mais profundos que eu tenho durante o dia. Penso que eu vou fazendo durante o meu dia, eu já planejo. Tudo que eu preciso, eu já faço ali, sabe? E é um momento que eu relaxo muito. Você organiza a tua vida Sim. ali naquela corrida. Totalmente. Pensa na escola também, na prova que você vai ter que fazer. Às vezes está ainda estudando Penso. ainda, continua Teve isso. uma prova que eu fiz que tinha uma prova de matemática lá, que eu tinha que decorar uma tabelinha, que é lá do seno, cosseno, tangente. Eu decorei enquanto estava correndo. Eu fiquei cantando na minha cabeça a musiquinha lá enquanto eu estava correndo, naquela trote leve, daí cheguei na prova e já estava na cabeça. Fantástico, cara. Enzo, onde é que você quer chegar na corrida? Pra mim, não, acho que eu ia responder essa pergunta. Pode responder a Mas primeira pergunta, então. É que eu acho que o que você se aprende com a corrida, na minha concepção, além disso tudo, é o fato da dedicação. Porque você não vai aplicar a dedicação que você aprende na corrida, você não vai só aplicar na corrida. Você vai aplicar em todas as áreas da vida. Então, e assim você consegue desenvolver em todas as áreas da vida, basicamente. Então, tipo, o fato dele estar indo bem no colégio também tem a ver com isso, eu acho. E tipo, fazer todo santo dia, correr 5 horas da manhã. Disciplina. É Disciplina. disciplina, é a coisa mais Quem importante. corre todo eu dia às acho. 5 horas da manhã tem disciplina. Tem disciplina. Tem força de Essa vontade. disciplina. Isso, Tá exatamente. comprometido. Isso, Tá determinado. isso. Para E- tudo. e tem não foco. só a corrida. Exatamente. Eu acho que as únicas pessoas que conseguem ser realmente livres na vida são as que têm disciplina. Fala do Porque Keep tem George. Eu roubei a frase do cara. Não tem problema. Você pensou sobre ela de outra pessoa, mas você refletiu sobre ela, pensou sobre ela e chegou a Pensei. uma conclusão. É verdade. E reafirmou, né, aquilo que Sim. veio de outra pessoa. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é do Bernardinho, que ele falou num podcast qualquer aí, que é o seguinte: não reclama, se apresente e faça o teu melhor. Ah, tá ruim hoje, tô cansado, tô com preguiça. Não reclama. Tem Faça o muito teu melhor. dia que é difícil acordar Eu esse falo pra horário. eles, né? Você não acorda, putz, tô feliz, vamos acordar, vamos. Não, você acorda, você não sabe, você não lembra nem teu nome direito, você tá ali Pega e vai. um sono, um mau humor, do E o jeito começo assim, é mas mais você vai. puxado, mais pegado. No começo, primeiros 2 quilômetros ali, você tá ainda com sono, não acordou direito, mas depois vai, depois você tá bem já. Depois só alegria quando acaba, né? Quando acaba. Acaba, é. E daí, Johnny. eu também acho que você adquire também respeito pelas pessoas quando você corre. Que daí você começa a respeitar, a reparar, eu tenho que valorizar isso. Então eu começo a respeitar. Então tem que valorizar a Dione, tem que valorizar as pessoas. Humildade, né? Isso, tá, exatamente. Johnny, hoje a gente ouve muito isso, né? A mulher, especialmente, eu não vou correr porque machuca muito, é muito impacto. Eu tento incentivar todo mundo que eu conheço a correr. Eu falo, vamos correr junto. Não, é muito impacto, machuca muito, meu joelho. Eu sou muito pesado para correr. O meu biotipo genético, eu ouço muito isso, não, porque eu sou muito grande, então a corrida, para mim, faz mal, não serve para mim. Em alguns aspectos eu até respeito isso, mas confesso que não acredito muito. Até porque não vejo nenhum estudo científico que diz que pessoas com um biotipo genético, com certa altura, né, tá aí o Bolt, né, quanto o cara tinha de altura, não pode correr porque é pesado, porque vai machucar o joelho. E a mulher tem muito essa questão estética, né? A mulher fala que ela envelhece, porque daí fica no sol, talvez, porque cai a bunda, né, se correr demais, porque radicais livres, corridas de longas distâncias e tal. Tem um pouco disso também, que é preciso complementar com uma alimentação, como você mesmo colocou. O que você diria para essas pessoas? O que eu mais escuto, né, João, tendo assessoria de corrida eu adoraria correr, mas eu não consigo correr nenhuma quadra, né? Normalmente eu acho que as pessoas, elas esquecem que quando elas nasceram, elas não caminhavam, né? Elas nem engatinhavam, aliás, elas precisavam de ajuda para tudo. Então, o ser humano, ele é capaz de correr, todo mundo é capaz. Independente do tamanho, independente do peso, você pode começar, aquele negócio, você quer começar? Começa em volta da sua casa, é de graça.
na quadra da sua casa, né? Caminha, né, nos primeiros 15 minutos, na outra semana você corre de um poste ao outro e caminha o resto, faz isso umas 2, 3 voltinhas, você é capaz. Depois, se você tomar gosto pela coisa, porque todo mundo pode tomar gosto pela coisa, mas leva um tempo. Como tudo na vida, você não vai ficar bom na primeira semana. Eu acho que todos eles aqui, se tivessem ficado só 15 dias, provavelmente não estariam aqui hoje. Entendeu? Que os primeiros 15 dias deve ter sido insuportável. Eu cansei de ver o Enzo vomitando, ver o Pedro parando, entendeu? Mas quando você está buscando alguma coisa que você quer, né? E no caso de muitas pessoas é um emagrecimento, porque 80% dos meus alunos começam a correr para emagrecer. Né? Então todo mundo quer ficar com o corpo bonito. Isso de dizer que cai a bunda ou que cai o rosto, entendeu? Normalmente, quem não gosta de correr, né? Que acaba, né, falando isso e tal, porque você vê muita gente bonita correndo. E outra, a corrida ela se complementa com a musculação, com a alimentação, né? Então, uma coisa está ligada à outra. Você não vai ficar com um corpo hipertrofiado e um bom corredor. Entendeu? Você vai ter que ter um corpo mais longilíneo para poder ser um bom corredor. Mas se você quiser, você não vai perder massa magra, entendeu? Você não precisa, né? A não ser que você seja um atleta profissional, né? Você vai ficar extremamente magro. Quanto mais magro, treinando e não deixando de se alimentar, melhor. Mas com certeza, o pessoal que faz por prazer, né? Mesmo uma maratona e complementa com a musculação, não vai ficar nem com a cara caída e nem com a bunda caída. Pelo contrário, vai ficar mais jovem, porque você sentada no sofá, você vai ficar parecendo a mobília da casa, né? Entendeu? Ou seja, a gente chega à conclusão de que o mais difícil é realmente ter iniciativa, é se convencer para começar, porque depois, sim, porque quando o ser teremos humano obstáculos. quer, ele é capaz de qualquer coisa, não é? Aquilo que você falou, se falar para eles fazerem a maratona, eles fazem? Fazem. Entendeu? Por quê? Porque são extremamente disciplinados. Estão aqui hoje... Então, e vão fazer eventualmente, né? Ou não, querem fazer corrida mais O meu curtas. grande sonho na corrida é ser um grande maratonista, igual a Johnny. Maratonista. Eu pretendo Igual também. quem? Igual a Johnny. Ah, igual a Johnny. Melhor do que eu. Que se legal. possível. Se possível, sim. Que Mas bacana. é uma das minhas grandes inspirações, que eu acho que são provas assim muito legais, a distância, tudo é uma coisa que eu me identifico. Até a maratona de Curitiba, a gente vai fazer, eu vou fazer só os 5 km agora. A gente final se do ano encontra que vem. lá. A gente se encontra lá, com certeza. Vamos bater um papo ali no final. Perto das 4 horas, Mas- a gente vai Ou esperar no o João. começo, né? Mais fácil no começo. Eu acho que no começo Não, é mais nós vamos fácil. esperar ele depois, perto das 4 horas, espera, pra ver se ele não vai sei. chegar no tempo lá. Sub Mas- 4, tem que fazer. São umas provas muito legais. Lá vai ter 11 mil pessoas. A atmosfera é muito bacana, tudo. O e ambiente é muito legal. é uma das coisas mais Uma legais festa, né? que eu acho da maratona. É uma festa mesmo. São os extremos, né? Os 100 metros e a maratona, né? Os 42 quilômetros. É 1% da população que já correu uma maratona. 1% só. Que já correu. Nós estamos falando de gente que já morreu, tal, não sei o quê. E desse É 1%, eu acho que tem muita gente que nunca terminou, que fez a prova e não terminou. Que começou e não terminou. O estudo diz que 1% já terminou. que já terminou, Já que terminou a concluiu. maratona, né? 1% do povo no mundo, inclusive quem já faleceu, que completou a maratona. São pouquíssimas pessoas. E quem fica numa chegada da maratona consegue ver quer dizer, a emoção, principalmente de A quem euforia, chega lá depois de 4 horas, entendeu? Normalmente a pessoa está fazendo por superação ou por alguém, sabe? Terminando a prova por alguém. Esse ano o meu aluno vai correr para doar o dinheiro. Então, ele está fazendo uma vaquinha e ele vai sair por último. E a cada 5 pessoas que ele passar, ele vai doar um valor lá, sabe? Para cada 5 pessoas que ele passar. Então, ele fez da corrida dele, né? Ele correu Amsterdã agora, ele correu 12h35. E alguma coisa para ajudar o outro, aquilo que a gente falou, a gente acaba ficando, né? Respeitando mais o outro, se doando mais para o outro, entendeu? Exatamente. E isso é bem legal, você forma, nessa idade, por exemplo, você forma um cidadão, né? Você pegou o João ali, fantástico, que era uma criança que não tinha tanto foco, tanta disciplina, e hoje é uma criança focada, disciplinada em tudo na vida. O que o Enzo falou, não muda só você, né, como atleta, muda como pessoa mesmo. João, obrigado por me chamar por essa conversa aqui. Foi uma Valeu. conversa aí no Eu adorei. Instagram, foi legal. Foi muito bom. Obrigado. Enzo, valeu, cara. Obrigado. Pedrão tá lá sentado lá, foi substituído no revezamento. Obrigado pela presença aqui. Também agradecer a presença do Guilherme também, que é o pai do João. E da nossa coach aí, super técnica. Você viu que declaração bonita? Adorei. Muito obrigado, João. Obrigado pelo convite. Adorei estar aqui falando um pouquinho sobre a minha história e sobre a história dos meus futuros campeões olímpicos. Valeu, Johnny. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado.